Diz assim a palavra de Deus: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha só, que maravilha. Olha só, vou ler aqui o último versículo que a gente leu. Diz assim: vem agora, pois, e te enviarei a Faraó para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Assim, o chamado do Senhor para tirar o povo da onde? Do Egito. Para levá-lo aonde? A uma terra que manava leite e mel. E o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias como este povo precisava, eles precisavam entrar na terra prometida, mas não entrar por entrar, mas entrar para principalmente adorar a Deus, para glorificar a Deus, para que não fosse como o que era daquela terra. Como era o povo daquela terra? Nós vemos mais adiante Deus falar: olha, este povo que vocês vão, a terra é de vocês. Por quê? Porque Deus já havia dado a Abraão, a Isaque, a Jacó bem antes. Não é que o povo iria, olha só que Deus nos fala mesmo, não é que o povo iria roubar a terra daquelas pessoas, não. A terra já era deles, porque Deus já tinha dado para Abraão, Isaque e Jacó há 400 e tantos anos antes. Antes daquele povo estar ali, Deus já tinha dado a terra para Abraão, para Isaque, para Jacó. A terra já era do povo. Então aquilo que eu e você temos a conquistar, nós não vamos roubar, nós vamos... Não, Jesus já conquistou para nós na cruz. Já é nosso, já é direito nosso, é nossa herança. Só que Deus não quer nos dar simplesmente promessas. Deus não quer, sabe, que a gente alcance de qualquer jeito, que a gente alcance as bênçãos de Deus sendo iguais a um pagão, aquele povo que servia a outros deuses, como era os amorreus, os heteus, os heveus, os filisteus, não é mesmo? Falamos esses dias a respeito de Baal, de Astarote, que foi deuses que ao longo da história da nação de Israel serviram de tropeços para eles. O que tem servido de tropeço para mim e para você, neste mundo, Deus quer que a gente lance fora os deuses estranhos. Deus queria que eles lançassem fora
aquele povo que estava servindo a outros deuses, da bênção que eles haviam conseguido, da bênção que Deus já havia prometido para eles. Deus quer que a gente lance fora os deuses estranhos para que a gente seja capaz de receber, de desfrutar da bênção que Jesus já preparou para nós. E então, para isso, vejamos o trabalhar de Deus. Porque para Deus usar um libertador, Deus primeiramente precisava trabalhar no libertador, não é? Para que o libertador fosse usado por Deus para libertar o povo. O que Deus nos fala é que muitas vezes nós queremos ser libertadores do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios. Só que primeiro Deus precisa nos libertar para a gente ser libertador. A gente precisa deixar a gente ser trabalhado para a gente ser um vaso usado por Deus, para a gente ser um libertador, uma libertadora, não é mesmo? Às vezes falamos, o problema é esse, o problema é aquela. Às vezes a palavra fala para a gente se transformar, não é mesmo? Para a gente não ser igual ao mundo, mas a gente se transformar, não é mesmo? Lá diz Romanos 12, ali no versículo 2. A gente não ser igual ao mundo, mas nós nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Quer dizer, ao entendermos, nós vamos então ser capazes, porque aquilo que a gente entende, a gente então é capaz de realizar. Vemos a história do Êxodo, começa ali a história de Moisés, no Êxodo capítulo 2, porque o povo está no Egito. O povo, após José, que ele foi a pessoa que Deus usou para alimentar o Egito e as nações vizinhas, não é mesmo? Aí passa o tempo, José morre. Jacó tinha vindo também para o Egito, o pai do José tinha vindo também para o Egito ali se alimentar também. Passa o tempo, né? Morre Jacó, José, os seus irmãos. E o que acontece então? Vem um novo faraó que não conhecia os feitos de José. E começa agora o povo de José, de Israel, que era bem quisto, bem visto pela nação egípcia. Agora o faraó começa a vê-los com um outro olhar, começa a tratá-los com um outro olhar. Mas isso vinha de Deus. Olha só, Deus tantas vezes permite situações, sabe, que nos confrontam, constrangedoras, que nos deixam incomodar. Por quê? Porque Deus quer nos tirar dessa situação. Agora, o povo de Israel estava começando a ficar incomodado no Egito, porque Faraó começou a escravizá-los. Passa-se os anos, 400 anos, e eles percebem tudo isso. Agora são escravos. Agora tem de trabalhar só para comer o pão. Não tem liberdade. São servos. Você vê, Deus não intervém.
simplesmente por eles estarem nessa situação, mas Deus intervém porque eles percebem e eles começam agora a clamar a Deus. Jesus, a sua palavra, a palavra do nosso Deus diz o que? Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei, eu mostrar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então assim o Senhor age, assim o Senhor responde, você me busca e eu te respondo. Não é o contrário. Não é o contrário, muitas vezes esperamos Deus agir, mas se não pedimos, Ele disse, você tem de pedir, vai ser dado, você tem de buscar e vai ser encontrado, você tem de bater, vai ser aberto. Sim, Ele faz abundantemente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas para isso precisamos pedir, precisamos pensar nele. Precisamos ter atitude. Quando o povo de Israel começou a ter a atitude de buscar a Deus, então, aqui o que acontece? Deus responde, não é mesmo? E Deus sabe lá na frente. Olha o que Deus nos fala nessa noite, ó, presta atenção aqui. Deus sabe lá na frente. Por isso Ele está preparando eu e você para o que virá lá. Por quê? Porque Deus já sabia que o povo ia clamar. Então Deus antes já estava preparando Moisés para agir. Deus nos prepara, não é mesmo? Tudo isso que você está passando é uma preparação. A preparação para Deus nos usar. Se eu e você disser. E por isso precisamos deixar-nos ser trabalhado. Não vamos endurecer o coração. Não vamos ser ovelha, não vamos bode aqui dá cabeçada, não é mesmo? A ovelha ouve a voz do pastor e obedece. Então, vejamos o trabalhar do Senhor. Então, assim essa história e assim, nesse tempo, nasce Moisés. Você vê, a coisa ficou tão estreita, que o povo de Israel, então, eles, mesmo assim, você vê mesmo na aflição, o povo de Deus, como Deus diz aqui, o meu povo, o povo de Israel, eu vou tirar eles do Egito. O povo de Deus, mesmo na aflição, se multiplica grandemente. Mesmo na aflição dão os seus frutos, mesmo na aflição eles prosperam. Esse é o povo de Deus. E eles se multiplicaram. O faraó, então, não contente de escravizá-los, ele agora quer matar os meninos que nasciam. Agora ele dá esse decreto. Ele fala para as parteiras, olha, observem bem, quando as mulheres hebreias, as mulheres dos hebreus forem dar à luz, vocês observem, se for menino, vocês matam eles. Se for menina, vocês deixam viver. Por quê? Porque teoricamente, os meninos, eles iriam ser homens e teriam força para o quê? Para uma eventual guerra. Então, o faraó, no seu pensamento maléfico, já estava tentando tirar a força da guerra do povo de Deus. Mas a nossa força, a força do povo de Deus, vem do nosso Deus. Ele é o general de guerra. E então, assim nasce Moisés. E nessa perseguição, para encurtarmos, irmãos, o tempo está, a hora se vai, mas a mãe, o pai de Moisés, vê que a mãe é Joquebede, não é mesmo? De Moisés. Vê que a criança é tão bela, irmãos.
Qual é a mãe que fala que o filho é feio aí? Mas eles veem que o filho é tão bonito e sabem que a qualquer momento podem tentar tirar a vida do Moisés. Eles até então não tem o nome da criança. Ainda não há, a criança está sem nome. A criança então, mas eles procuram esconder a criança em sua casa. Passa-se 1 mês, passa-se 2 meses, 3 meses, e eles conseguem ainda esconder a criança. Mas vendo já que não poderiam mais escondê-lo, Deus lhes dá uma estratégia e colocam então a criança num cesto e sabem que por aquela região vem a filha de Faraó se banhar. Então a Miriam, vocês lembram da Miriam? É mesmo? Era mais velha que Moisés, já era uma criança mais velha. E então ela ajuda a sua mãe, ela pega o cesto. Em um certo dia ela pega um cesto. Claro, eles untam este cesto com um betume para que não afunde na água. Colocam a criança dentro do cesto e colocam ela numa correnteza. Essa criança, Moisés, essa criança sem nome ainda, não é mesmo? Dentro do cesto. E a correnteza começa a levar o cesto. E Miriam, a criança, fica olhando de longe. A sua irmã fica olhando de longe para ver o que vai acontecer, com preocupação, com certeza, com tristeza, talvez chorando. Vendo esse cesto com essa criança descer rio abaixo, descer correnteza abaixo. E então, naquele momento, a filha do Faraó está se banhando e com as suas servas naquele rio, e vê aquele cesto e ela pensa, certamente este cesto é o de uma criança hebreia, porque ela tem um entendimento, ela sabe tudo o que está acontecendo. E uma das servas traz o cesto até perto dela e ela vê que ela é uma criança. E ela fala, este deve ser o filho de algum hebreu. Mas ela traz para si e ela agora vai criá-lo no palácio como seu filho. E ela coloca o nome dele de Moisés. Por quê? Porque ela diz, das águas eu o tirei. Por isso Moisés, da água foi tirado. E agora ele é criado como um egípcio, é criado como um rei, na sabedoria egípcia, em toda a maior sabedoria daquele tempo ele é formado, com a melhor educação, com as melhores coisas, ele é formado com o de melhor. Você vê que num tempo de aflição, de perseguição, Deus cria o seu servo com o que tem de melhor. Deus tem de melhor para nós. Deus tem o melhor preparado para nós. Mas o momento é de dificuldade, mas Deus tem os seus modos, o seu jeito de agir. Você vê que num tempo como esse, Moisés foi criado com o de melhor. Com o de melhor. Mas Deus quer que a gente coloque o nosso coração nessas coisas. Então passa o tempo. Moisés agora com 40 anos. Ele já formado, não é mesmo? Já formado, mas ele conhece a sua história. Sim,
devemos sim saber de onde viemos, mas o mais importante é saber também para onde vamos. O Senhor tem uma canção para nós. O Senhor não quer nos deixar no lugar que nos escraviza. Não, Ele quer nos libertar. Não venda a sua liberdade. A palavra fala para a liberdade que Cristo nos libertou. Se Ele nos liberta verdadeiramente, somos livres. Não há o que nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a nudez, nem a fome, nem a peste. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E então Moisés ele cresce, ele sabe da sua história, sabe que seu povo foi escravizado, e ele sabe e ele sente que com aquilo que os seus dons, ele quer usar para ajudar o seu povo. Só que ainda Deus precisava trabalhar em sua vida. Ele precisava se permitir ser trabalhado, porque até então ele foi ensinado nos moldes egípcios. Daquele mundo, ele precisava agora se converter ele precisava se converter a Deus. Porque confiando só na força do seu braço, ele teria um poder limitado. Mas ele confiando em Deus, ele iria fazer o mar se abrir. Confiando em Deus, ele iria de um cajado ser transformado em cobra, a água ele iria fazer jorrar da rocha, confiando em Deus. Ele iria falar com Deus face a face. Então ele precisaria se converter ao Senhor. Para Deus tirar o povo do Egito, você vê. Para Deus tirar o Egito do coração do povo, Deus precisava primeiro trabalhar naquele que iria ser o libertador. Deus também precisava tirar o Egito do coração de Moisés. Então, vemos esse processo. Moisés com 40 anos, agora ele vê um dia um soldado bater num hebreu, no seu irmão, no seu conservo. E ele então, ele luta com o soldado e ele acaba matando o soldado. E ele esconde este soldado. E então, no dia ele está caminhando, e agora ele vê dois hebreus discutindo, e ele fala: viu, vocês são irmãos, não é para vocês discutirem assim. Então um deles fala: você vai me matar igual você matou o soldado ontem? E ouvindo isto, ele sabe que o seu segredo foi descoberto. Porque, irmãos, porque não podemos querer fazer a vontade de Deus de qualquer jeito. Precisamos ser sinceros diante de Deus, precisamos, lançar sobre, a palavra fala, aquele que encobre a transgressão não prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, Moisés, o que ele faz, ele não nega, sim, ele confessa. E ele deixa, como ele deixa tudo para trás, ele deixa, talvez ele seria o próximo faraó, ele deixa tudo isso, todo o seu conhecimento,
as suas vestes reais, ele deixa tudo para trás e foge. Foge para onde? Foge para o deserto. Foge para o deserto. E ali, nesse deserto, Deus vai trabalhar em sua vida. Sabe, Deus, ele vai, nesse deserto, Deus vai dar a ele uma família. Nesse deserto, Deus vai dar a ele uma esposa. Nesse deserto, Deus dá a ele 2 filhos. Nesse deserto, Deus tem uma nova vida para ele. Nesse novo caminho, Deus tem uma nova vida para ele. Talvez você pense, você está no Egito, você está desfrutando das coisas do Egito, não quer abrir mão pensando que o que será então, vai ter uma vida difícil, uma vida ruim. Não, vai ser talvez uma das melhores, os melhores tempos da sua vida. Um dos melhores tempos da nossa vida é quando o Senhor está conosco. Mesmo em meio ao deserto, o Senhor está conosco, nos fazendo prosperar. Moisés se dispôs, mudou o rumo sim da sua vida, de tal forma, este que era, talvez iria ser um faraó, agora ele era um simples pastor no deserto, pastor de ovelhas, e ali Deus estava trabalhando em sua vida. Ele achava que estava pronto, no Egito ele já achava que estava pronto, mas Deus iria mostrar para ele que ele ainda precisava tirar o Egito do seu coração. Por quê? Porque Deus tinha coisa melhor para ele. Talvez ele pensasse, isso é o melhor. Talvez ele pensasse que ele iria conquistar direitos para o povo e o povo iria ficar vivendo no Egito tranquilamente. Não, Deus, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são melhor que os nossos pensamentos. Por que Deus, por que o povo viver em uma terra que não era deles, sendo que Deus já tinha preparado para eles, já tinha dado para eles muito antes, uma herança muito melhor? Diz a palavra que a própria terra daria os seus frutos. Ali eles estavam trabalhando sem recompensa, obedecendo a Deus, eles já teriam uma recompensa. E então, mas Deus estava trabalhando primeiramente na vida do Moisés agora. Deus estava tirando o palácio do coração do Moisés. Deus estava tirando as pompas, as regalias de ser um filho da filha de Faraó. Onde Moisés certamente ia, ele era reconhecido, ele era honrado. Mas Deus ali o levou ao deserto para trabalhar em sua vida. Muitas vezes Deus, que eu e você se permita ir ao deserto para Ele trabalhar na minha e na sua vida. O problema é que você talvez não queira, não permite Deus trabalhar na vida. O deserto que a gente passa talvez não está mudando, não está transformando, não quer dizer que não está servindo de lição. O que passemos, que sirva de lição, que eu e você aprenda. Por quê? Porque Deus sabe lá na frente, sabe que cada lição que a gente aprende é tão preciosa. Então, passa-se o tempo, Moisés, então tem 2 filhos ali, uma esposa, tem um sogro, tem uma família, tem as suas ovelhas para pastorear,
E agora ele está ali acomodado nessa nova vida que Deus preparou para ele. E ele aprendeu sim a viver no deserto. Aprendeu esta nova vida e agora ele está acomodado. E então Deus cria uma situação que agora vai confrontá-lo. Agora vai desafiá-lo a cumprir os seus sonhos que Deus havia colocado em seu coração, mas ainda não era o momento. Ainda não era o momento, mas agora chegou o momento em que Deus já trabalhou com Moisés. Deus agora já tirou o Egito do coração de Moisés. Moisés não pensava nem em sonho mais em voltar para o Egito, porque ele era outra pessoa. Agora ele tinha o conhecimento das coisas do Egito, mas ele já havia tirado o Egito do seu coração. Quando Deus tira o Egito do coração de Moisés, agora então Deus sabe que Deus pode chamar Moisés para ir lá no Egito, porque ele não vai se deixar levar pelo Egito, não, mas ele vai cumprir com com o chamado que Deus preparou para ele, porque agora o seu coração não está preso mais, né, em nada daquilo que o Egito tinha a oferecer para Moisés. Agora ele sabia que Moisés estava livre do Egito, iria cumprir a vontade de Deus para a vida de Moisés, para a vida que Deus havia preparado para Moisés. Você vê que para Deus tirar o povo de um lugar, para Deus transformar a vida de pessoas, ele precisa trabalhar na vida do seu enviado. Para alguém ser enviado, ele precisa estar livre, ele precisa, poder ajudar aqueles que estão numa situação que ele já esteve. Moisés também era, ainda que filho da filha de Faraó, ele também era um servo, pois também ele era hebreu. Deus o libertou do Egito para que ele pudesse ser o libertador do Egito, no Egito, para libertar o povo de Deus. Para libertar o povo de Deus. Precisamos deixar-nos ser trabalhados. Deus já está trabalhando em nossas vidas. Deus levou Moisés ao Egito. Deus levou Moisés ao deserto, tirou ele do Egito. E ali se revelou a ele, como vemos nesta escritura. Deus se revelou a Moisés, cuidando dele, não é mesmo? Preparando casa, preparando lar, preparando família para ele, primeiramente. Deus se revelou então a ele, preparando uma situação em que uma das ovelhas se afasta, se perde, ele vai atrás e no caminho ele vê um tipo de planta, uma sarça que ali pega fogo, mas não se consome, continua da mesma forma, e ele vai ver o que está acontecendo, e então ele ouve o Senhor, a voz do Senhor dizer: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar é terra santa. Agora ele está na presença do Senhor, porque a terra é santa por causa do lugar, mas é santa por causa da presença do Senhor.
Onde a presença de Deus está é lugar santo. Então mesmo sendo levado ao deserto, mas estando na presença do Senhor, é o lugar santo. Porque é a presença que santifica, não é simplesmente o lugar. O Senhor quer nos levar à sua presença, quer nos santificar. O que é santificar? É ser separado, é nos separar daquilo que nos contamina. Isso é ser santo, é ser separado daquilo que nos contamina. Precisamos ser separados deste mundo, separados daquilo que nos contamina. Precisamos, deixar, de termos prazer nas coisas do Egito. Precisamos nos esquecer do Egito para que sejamos santificados para Deus. Irmãos, e assim, esta mensagem principal desta noite, do chamado de Deus para Moisés, para o seu povo, porque vemos que então, mais à frente, nós vemos, sim, Moisés, ele recebe esse chamado de Deus, ele vai ser o libertador do povo de Deus do Egito. Ele aceita esse chamado, fala para ele: Moisés, como nós lemos aqui, Moisés, eu estou te enviando para que você liberte o meu povo, o povo de Israel do Egito, porque eu ouvi o clamor deles e eu vou livrá-los. Através de quem? Através de alguém humilde o suficiente para entender que ele não tinha força suficiente para sozinho libertar um povo, mas que com Deus iria livrar o seu povo através do seu servo. Então ele aceita esta missão e conhecemos a história. Assim, Deus, com mão forte, tira o povo de Israel do Egito. Por quê? Porque Deus havia trabalhado no coração primeiramente de Moisés. E nós vemos, e o que acontece? Por quê? Porque é preciso esse trabalhar? Porque então vemos que mais à frente o povo de Israel, eles saem do Egito, mas muitos deles não conseguem tirar o Egito do coração. Por isso muitos deles não conseguem entrar na terra prometida, muitos deles perecem no deserto, porque sempre eles estavam lembrando do Egito. Deus falou: esse povo que fica lembrando do Egito não vão entrar na terra que eu preparei para eles. Então desapega com as coisas desse mundo, se apega com Jesus, se apega com Jesus, porque não há outro caminho. Jesus falou: não há outro caminho pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus disse: eu sou o caminho. Não tem outro jeito de entrar na terra prometida, a não ser se esquecer do Egito. O que tinha lá no Egito? Tinha a comida, tinha os prazeres, mas o povo era escravo lá. Mas o povo de Deus tinha o quê? Tinha o alimento que Deus dava. Todos os dias Deus cuidava deles, a água nunca faltou. Diz-nos a palavra em Deuteronômio 24, se não me falha a memória. Diz-nos a palavra que Moisés falando, Moisés lembrando o povo, Moisés passou com o povo. Ele falou: olha,
vocês se lembram, as roupas não envelheceram, as sandálias não se desgastaram no caminho por onde vocês foram. Não faltou roupa, não faltou nada. Não faltou nada. O trabalhar do Senhor. Irmãos, assim também esse é o clamor do Senhor, nos chama para nós nos desprendermos do Egito, para nós nos santificarmos, para nós estarmos no lugar santo, para sermos o seu povo nesse tempo presente. Irmãos, ficamos com essa palavra nessa noite. Alguns exemplos, mas a hora se vai. Mas eu creio que deu para nós entendermos a palavra de Deus para nós nessa noite. Nós vemos, para encerrarmos, vamos nos pôr de pé para a gente aqui encerrar. Quando lá Deus chama Isaías, capítulo 6, não é mesmo? Ele diz, antes dele dizer, eis-me aqui, ele falou para Deus o que o impedia de servir a Deus, o que o impedia de prosseguir. Ele falou para Deus, assim como Moisés também. Deus teve um encontro com Moisés, ali naquela sarça. Moisés falou para Deus os seus problemas. Falou, Senhor, eu não vou, Senhor, eu não sei falar mais. Eu não tenho condição. Assim também Isaías disse, ele falou para Deus, Senhor, Deus, eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio do povo também que é da mesma forma. E eu estou te vendo, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, eu vou perecendo, Senhor. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, tocou os seus lábios, purificou os seus lábios. E depois disso, Deus falou, a quem enviarei, quem há de ir por mim? E ele então diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque ele se permitiu ser trabalhado por Deus, e então ele disse, eis-me aqui. Muitos estão dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, mas não se permite ser trabalhado por Deus. Estão com o coração ainda cheio do Egito. Está com o coração ainda cheio das coisas desse mundo. E muitas vezes achamos que somos, mas que a palavra fala, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Altíssimo, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Vamos nos humilhar diante do Senhor, para que Ele tenha misericórdia. Fazer igual o povo de Israel, quando estava na prisão, não é mesmo? Muitos estão em prisões, mas não clamam, não faz como o povo de Israel. O que eles fizeram lá? Diz a palavra que eles clamaram a Deus. Deus, olha, Moisés, pelo clamor do povo que eu vou enviar vocês. Quando o povo de Deus clama, Deus envia o socorro. Vamos clamar ao Senhor, ó Espírito Santo de Deus. Clamamos a Ti, Senhor, ó Pai, pois muitos estão em escravidão. Muitos estão, Senhor, com os seus corações presos. Muitos estão, Senhor, sem entendimento, estão cegos, estão cativos, estão, Senhor, empobrecendo, estão, Senhor, com a sua saúde, Senhor, deteriorando neste lugar, no lugar de escravidão, lugar que o Senhor não preparou, o Senhor não quer que estejam, pois o Senhor tem um lugar
de bênçãos, de delícias que já preparou para nós. Ó Espírito Santo, clamamos por tua orientação, clamamos, Senhor, por teu agir, clamamos para que envie socorro, clamamos para que trabalhe em nossa vida e que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque, Senhor, só tirando o coração do Egito é que nós vamos alcançar a terra do Senhor, só confiando em Ti, não confiando na nossa força, mas confiando no Senhor é que vamos alcançar a terra que o Senhor preparou para nós. Ó Espírito Santo de Deus, tira a vontade das nossas vidas dessas coisas do Egito, Pai. Pai, dessas delícias do Egito, Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, porque, Senhor, mesmo em meio a deserto, Senhor, contigo, Senhor, nós vamos alcançar tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Ó Espírito Santo, fala melhor a cada vida, a cada coração. Ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo, abre os olhos, Pai, aos cegos, dá vista aos cegos, Pai, dá, Senhor, liberdade aos cativos, como diz a sua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, faz raiar a luz aqueles que andavam em trevas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, expulsa, Pai, em nome de Jesus, todos os demônios, Pai, todos os inimigos. Ó Espírito Santo de Deus, estas vidas, Pai, liberta, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim te peço e agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Dessa forma, irmãos, esta noite, assim o agir de Deus de uma forma diferente, clamando, conclamando a libertação do seu povo. Assim o Senhor age nessa noite, eu glorifico ao nosso Deus. Sexta-feira, culto de unção com óleo, Deus assim permitindo, e muito mais faremos, Deus assim permitindo, no nome de Jesus. Glórias a Deus.